se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém. Pode sentar. Aleluias. Glórias a Deus. Deus é fiel em nossas vidas. Aleluias. Queridos irmãos, essa passagem na Bíblia é uma passagem muito conhecida pelos irmãos, que vai falar do chamado de Jesus, do chamado de Jonas e sua missão. E nós vemos que quando a palavra veio a Jonas, o texto diz que a manifestação para ele veio por intermédio da palavra de Deus, porque todo o ministério, toda a chamada, toda a vocação ministerial começa a partir do fundamento da palavra de Deus. Em Mateus 7, 24 ao 28, Jesus, terminando o sermão profético, fala que todo aquele que ouve as palavras e a pratica será como um homem prudente, mas aqueles que não praticam será como um homem tolo. O homem prudente, ele constrói sua casa em cima da rocha, e o homem tolo em cima da areia. E quando vem a tempestade, a casa na areia se desmancha, e a casa pregada na rocha permanece intacta. Aleluia. Porque tudo que passa do princípio da palavra de Deus permanece. Aleluia. No verso 2, a Bíblia vai dizer assim: levanta-te, Jonas, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela. Aleluia, glórias a Deus. Observe que todo chamado divino na Bíblia revela a missão. Glórias a Deus. Nós vemos que toda vez que você vê um chamado na Bíblia, esse chamado vem acompanhado de uma grande missão. E qual era a missão de Jonas naquele momento? Pregar contra a cidade de Nínive, pregar contra a maldade daquele povo. Glórias a Deus. E nós vemos que no Antigo Testamento, pelo menos 2 vezes, você vai ver a maldade de um povo chegando a Deus, a ponto de se incomodar e decidir agir contra a maldade. Nós vemos que no capítulo 6 de Gênesis, por causa da maldade da humanidade, ninguém escapou a não ser Noé e sua família. Glórias a Deus. Nós vemos que toda vez que essa maldade chega a Deus, ele decide intervir. Por isso que Deus anuncia o dilúvio. E nós vemos que no capítulo 19 de Gênesis, Sodoma e Gomorra, Deus mandou fogo do céu e destruiu a cidade por causa da maldade daquele povo. E nós vemos que no texto da Bíblia, nós vemos que Deus ele pede para Jonas clamar contra os ninivitas, pois a maldade daquele povo chegou ao seu coração. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos que Deus ele levanta um profeta, lança uma missão. A missão é clara, a missão de Jonas é clara. E nós vemos que Deus pede para ele clamar contra aquela cidade. Mas antes de Deus mandar, antes de Deus falar para ele pregar contra a cidade, observe que Deus diz a Jonas: levanta-te. Aleluia, glórias a Deus. E nós vemos que não tem a ver nada de quem está deitado se levantar. Nós vemos que o falar de Deus aqui para Jonas, o levanta-te, tem a ver com posicionamento espiritual. Deus queria que Jonas se levantasse em posição espiritual. Queria que Jonas tomasse a sua posição de profeta. Aleluia, glórias a Deus. E toda vez que Deus fala na Bíblia, levanta-te, ergue-te, põe-te em pé, é Deus querendo de alguém posicionamento. Aleluia. Porque Deus, ele não pode usar quem está de qualquer maneira. Glória a Deus. Deus não usa quem está fora da posição
Deus não usa quem está contra a sua vontade. E nós vimos que em Gênesis também, capítulo 21, vai falar da história de Agar. E Agar, nós vimos que Agar fugiu com Ismael e saiu, a Bíblia vai dizer que ela saiu errante pelo deserto. E deserto não é lugar de andar errante. Aleluia, glórias a Deus. Deserto é lugar de aprendizagem. Aleluia. Cada vez que a gente erra no deserto, o deserto se prolonga em nossas vidas. Aleluia. Nós vemos que tem gente que é igual a Agar, não sabe administrar a crise do deserto, não sabe administrar os problemas, as tristezas. Nós vemos que Agar pega o menino, abandona ele debaixo de um arbusto, e o texto diz que ela sai à distância de um tiro de flecha. Tem gente que é igual a Agar, na primeira oportunidade quer abandonar a promessa. Aleluia, glórias a Deus. Nós vimos que tem gente que quer colocar no primeiro problema, quer abandonar no primeiro problema, quer desistir e esquece da promessa que o Senhor tem na sua vida. Nós vimos que Ismael, ele recebeu de Deus uma promessa, e no capítulo 16 a Bíblia vai dizer que o menino chora. Deus vai até Agar e diz: Agar, o que tens, Agar? Eu ouvi o choro do menino. Aleluia, aleluia. Glórias a Deus, no lugar que ele estava. E Deus diz: aleluia, glórias a Deus, levanta-te, pega o menino pela mão, porque dele farei grande nação. Aleluia, glórias a Deus. É Deus dizendo nesta noite: o pai abandonou, mas tem promessa. Aleluia. A mãe deixou para morrer, mas tem promessa. A madrasta disse: vai, manda embora, mas tem promessa. Aleluia. Aleluia. Pode ser que alguém tenha dito nesta noite, aleluia, ou ontem, há semanas atrás, aleluia. Pode ser que alguém tenha te abandonado, mas lembre que você tem promessa, aleluia. Mediante os problemas, lembre que você tem promessa de Deus. E que tem promessa de Deus, aleluia. Glória a Deus. Abandonada no deserto, glória a Deus, aleluia. Quem tem promessa não morre abandonado no deserto, não. Deus sempre entra em ação, aleluia, glória a Deus. E nós vemos que Agar levanta e ergue o menino. Sabe por que Deus diz para primeiro ela levantar, para depois erguer o menino? Porque é muito difícil quem já está caído levantar quem está caído. Aleluia, glórias a Deus. Primeiro, Agar, levanta-te, toma a tua posição, e daí eu te farei vencedor. Aleluia, aleluia, porque só pode levantar quem já se colocou de pé diante de Deus. Tudo que o diabo queria nesta noite é que você não viesse. Tudo que o diabo queria é que você desistisse mediante os seus problemas, aleluia. Mas não esqueça que você é promessa de Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Só que assim, como Deus falou com Ezequiel, Ele está falando contigo esta noite. Aleluia. Ezequiel, põe-te em pé e eu falarei contigo. Glórias a Deus. Em Jeremias 18, Deus vai dizer: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras, ou a minha voz. Aleluia, glórias a Deus, porque Deus só revela os mistérios na alvaria se você assumir a posição que Deus quer. Glória a Deus. Aí Deus chega para Jonas e diz: Jonas, levanta-te. É Deus dizendo: Jonas, antes de pregar contra o pecado, toma a tua posição, levanta, porque a missão eu já te entreguei, agora vai. Aleluia. Deus não está perguntando a Jonas: Jonas, por favor, Jonas, você quer ir? Aleluia. Deus está dando voz de ordem, é palavra imperativa, é voz de comando: Jonas, vai. Aleluia, glórias a Deus. Deus não pediu por favor a Jonas, não. Aleluia. E se Jeová te escolheu, o escolhido não tem direito de escolher. Aleluia. Se Deus te entregou uma missão, você não está livre dela até que ela seja cumprida.
Glórias a Deus, aleluias. Enquanto não se cumprir, aleluias, Deus não vai te abandonar. Você pode correr, você pode tentar fugir, você pode tentar se esconder, aleluia. Só que Deus escolheu, não está liberado enquanto a promessa não se cumprir. Aleluia. E nós vimos que Deus diz: Jonas, prega contra Nínive. Aleluia. Talvez Jonas diz, a Bíblia não relata, mas talvez Jonas diz: logo Nínive, aquele povo não tem salvação não, são imorais, são violentos, sem temor a Deus. E nós vemos que, ao ler o texto, nós vemos que Jonas, ele se levantou, mas não foi para se posicionar. Aleluia. A intenção de Jonas foi fugir. Ele não falou, mas o coração dele premeditou a fuga. E nós vimos que Jonas, ele desce. Aonde ele desce? Desce em Jope. E só em Jope, porque só em Jope, e só em Jope ele confirma a fuga dele. Primeiro ele teve a intenção, mas só em Jope que ele consuma ao pagar uma passagem de navio. Glórias a Deus. Nós vimos que ao pesquisar eu vejo que a cidade de Jope era uma cidade linda. É uma cidade marítima, é uma cidade portuária, tem uma bela vista de praia, e até porque Jope significa lugar da beleza. Nós vimos que Jonas chegou em Jope e ele paga a passagem para fugir de Deus. Aleluia. E tem tanta gente que não paga para fazer a obra, mas paga para ir contra a vontade de Deus. Tem gente que não paga para fazer a obra, mas paga para financiar pecado. Aleluia. Jonas, ele paga para fugir do Senhor. Ele paga para fugir da vontade que Deus estabeleceu na vida dele. E a Bíblia vai relatar que quando Jonas chega em Jope, aleluia, nós vemos que o caráter de Jonas, ele é revelado. Porque nem todo mundo está preparado para chegar em Jope. E tem gente que antes de chegar em Jope era uma bênção, e quando chega em Jope esquece do propósito de Deus, assim como Jonas. Aleluia. Nós vimos que Jonas, ele prefere entrar no navio para Tarsis, que é o caminho contrário que o Senhor falou. Aleluia. Glórias a Deus. E nós vemos que Deus, ele não tem problema nenhum com quem vai para Jope. Até porque a Bíblia diz assim, se você obedecer e guardar suas palavras, ou as minhas palavras, comereis o melhor desta terra. Aleluia, glórias a Deus. Deus não tem problema de fazer você prosperar. Deus não tem problema de fazer você crescer em Jope. Aleluia, glórias a Deus. Só que o problema não é o lugar. O problema é quem passa por ela. Aleluia, glórias a Deus. O problema é quem está passando em Jope. Aleluia. O problema não é o lugar. Ao contrário de Jonas, Dorcas morava em Jope. Não é o lugar. Porque quem tem caráter de Cristo pode estar em Jope. Ele usa o que tem para abençoar o que não tem. Glórias a Deus. Enquanto tem Jonas que em Jope esquece o propósito, tem Dorcas que enquanto mais enriquece, enquanto mais prospera, ajuda o próximo. Aleluia, glórias a Deus. Porque o problema não está no lugar, o problema está no caráter. Glória a Deus. E quando alguém faz o contrário do que Deus determinou, tem uma vida de declínio. Nós vemos que na vida de Jonas, primeiro ele desce para Jope, depois ele desce para o interior do barco, depois ele desce para o fundo do mar, depois ele desce para o ventre da baleia, e aí é só ladeira abaixo. Aleluia. É você que decide nesta noite, é você que decide.
Vai viver descendo até quando? Aleluia, glórias a Deus. No capítulo 2, verso 6, vai dizer assim: e o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que nós não perecemos. Aleluia. Porque quem se levanta contra a vontade de Deus só desce. Aleluia, mas tem um detalhe, aleluia, glórias a Deus. Quem se arrepende, aleluia, pode até estar no fundo do poço. Deus pega, levanta e continua na sua promessa. Glórias a Deus. Aleluia. Se você se arrepender, meus irmãos, Deus, Ele te mostra todas as promessas. Nós vemos que Jonas ele paga para fugir. Quando entra no navio, começa o segundo problema. Jonas atrai a tempestade. Aleluia. Verso 4, acompanhe comigo. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Aleluia. Sabe por quê? Deus está disposto a quebrar o navio para salvar os 120 mil pessoas lá em Nínive. Aleluia. E tem gente que às vezes tem um projeto, o projeto está encaminhando bem, está quase dando certo e Deus faz quebrar. Tem gente que tem uma porta aberta, a porta, você pensa que está dando certo e Deus vai e fecha. É Deus dizendo: enquanto você não colocar para fora quem está escondido no porão desse barco, eu estou proposto a quebrar. Aleluia, glória a Deus. O vento é contrário. O barco ele não vai nem para frente e nem para trás. Ele nem vai para frente nem retrocede. Aleluia. Muitas vezes Deus ele para o projeto no meio do mar. Nós vemos que o projeto ele fica parado. Por quê? Porque tem alguém que foi escolhido, que recebeu a missão de Deus, que Deus mandou, mas está teimando. E você não está entendendo que enquanto você teimar com Deus, Deus vai parar tudo. Projeto, negócio, ministério. Tem algo escondido nesse barco aí, Deus diz. Quem não é para estar aí, porque a rota já está traçada, é Nínive. E se Deus traçou a rota, Deus não vai permitir o barco ir para Tarsis. Jonas sabia que não iria dar certo, mas estava insistindo. Até porque Tarsis significa sujeição àquilo que é duro. Jonas sabe que não vai dar certo, mas Jonas continua insistindo a fugir de Deus. E tem gente que é igual a Jonas, não está fugindo por ignorância, está fugindo com conhecimento, está fugindo com consciência do que está fazendo, mas está fugindo do propósito de Deus. No verso 10, acompanhe comigo, Deus. Então os homens se encheram de grande temor e disseram: por que fizeste isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque Ele tinha declarado. Nós vimos que Deus ele dá vários sinais. O primeiro sinal foi a tempestade, o segundo sinal foi a sorte. Nós vimos que o comandante ele diz assim que não é possível. Ele diz assim, quem és tu? Verso 8. Então eles disseram: declara-nos tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é tua? De onde vens? Qual é a tua terra? De onde que povo tu és? Aleluia. Verso 9. E ele lhe disse: eu sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra seca. Aleluia. Glórias a Deus. Aí entra o verso 10. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram: por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia diante do Senhor, porque Ele tinha lhe declarado. Nós vimos que eles ficaram com medo, porque Ele já havia dito isso. Ou seja, quando ele entra no barco, talvez alguém pergunta: tu vai para onde? Ele disse: estou fugindo de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Estou fugindo da presença do Senhor. Nós vimos que o capitão ele percebe que tem algo normal. O barco ele começa a rachar, a estrutura a cair.
Nós vemos que alguns tripulantes eles começam a orar, clamar para Deus, começam a jogar as bagagens de dentro do barco para ficar mais maneiro. E o comandante viu Jonas dormindo. E Jonas só fazia dormir. O capitão questiona porque esse cara está dormindo. E faço com ele, verso 11, 12 e 13. E disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhes disse: levantai-me e lançai-me ao mar. E o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens reclamavam, remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia embravecendo cada vez mais contra eles. E quanto mais eles insistiam, o mar ficava enfurecido. Aleluia. Nós vemos que o capitão ele ainda continua insistindo. Jonas disse: joga sobre o mar, joga no mar e vai acalmar. E o capitão ele continua insistindo. E nós vemos que, e quanto mais insiste, mais vem o vento forte, aleluia, mais vem a tempestade, o barco continua a afundar. E tem gente que é como, às vezes a gente é como o comandante, às vezes a gente quer insistir. Deus diz: tira deste barco isso aí, e a gente quer insistir. Vem o vento, vem a tempestade, vem os problemas da vida, e a gente quer insistir. Deus diz: tira aí do barco, aleluia, glórias a Deus. Está sacolejando tudo e a gente ainda permanece insistindo, aleluia. No verso 13, Deus diz que vai quebrar, aleluia. O barco está quebrando, está naufragando, mas tem gente que não está entendendo por quê. Tem gente que não entende porque está orando e o vento aumenta. Tem gente que não entende porque quanto mais clama, os problemas aparecem. Tem gente que não entende quanto mais faz campanha, aleluia, mais vem a tempestade. Sabe por quê? Porque não adianta. Porque Deus não honra sacrifício de quem é desobediente. Samuel disse para Saul: é melhor obedecer do que sacrificar. Tu vai escolher esta noite o quê? Obedecer ou sacrificar? Aleluia, glórias a Deus. Mas Jonas está escondido no barco, mas Deus está dizendo: põe para fora. E nós vemos que quando Jonas é colocado para fora, a Bíblia vai dizer que o mar, verso 15, aleluia, e levantaram Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Aleluia, glórias a Deus. Nós vemos que quando Jonas é colocado para fora, o vento para. E Deus, verso 17, Deus vai e manda um peixe, engole Jonas. Glória a Deus. Se Deus te escolheu, se Deus te chamou, se Deus te entregou a missão, de um jeito ou de outro, a missão vai se cumprir. Aleluia. De um jeito ou de outro, você vai chegar ao destino que Deus determinou. Aleluia. Agora resta você querer. Você vai querer ir pelo ventre de uma baleia, ou vai ser você por baixo do mar, ou você vai querer ir por cima da arca de Noé, pela porta. Você que escolhe o seu destino. Aleluia, glórias a Deus. E em Gênesis capítulo 6, 22, a Bíblia vai dizer que e fez Noé conforme em tudo que Deus mandou. Capítulo 7, verso 1. E disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te vi justo. Noé obedeceu à vontade de Deus. Só tem porta aberta a quem obedece à vontade de Deus. Aleluia. Noé obedeceu. Deus disse: entra, Noé, na arca. Aleluia, glória a Deus. Para quem obedece, Deus coloca para dentro da arca e vai por cima do mar. Para quem desobedece, Deus coloca no ventre da baleia e entra por dentro do mar. Aleluia. Sabe por quê? Porque você que decide, ou você vai por cima das águas ou vai por baixo, mas que você vai chegar onde Deus determinou na tua vida, você vai chegar. Glória a Deus. Aleluia. Você não deve ter medo de Nínive. Sabe por quê?
Porque quem faz não é você, quem faz não sou eu, aleluias. É aquele que te chamou, aleluias. E se ele te chamou é porque ele se responsabiliza. Se ele te chamou é porque ele vai contigo. Se ele te chamou é porque ele vai na frente. Aleluias, glórias a Deus. E nós vemos que Jonas foi engolido pelo peixe. E Jonas começa a oração. E orou Jonas, capítulo 2, verso 1. E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz, porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou diante de ti nos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, as águas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram-se sobre mim para sempre. Mas tu, Senhor, livraste a minha vida da perdição. Ó Senhor meu Deus, quando desfalecia em mim minha alma, eu lembrei do Senhor, e entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia, mas eu te ofereci sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei do Senhor, vem a salvação. E em verso 10 a Bíblia vem dizer que a baleia vomita Jonas e Jonas Aleluia. na terra. Aleluia. Não fuja da missão que Deus colocou para você nesta noite. Aleluia. Deus vem aqui e manda aqui para te dizer: não fuja das tuas promessas, não fuja da tua missão. Talvez você nesta noite, antes de vir, disse: é o último culto, aleluias, mas Deus confirma o que tu pedistes esta noite. Não fuja da tua missão, lembre da promessa do Senhor, aleluias. Você tem promessa desde o ventre da tua mãe, glória a Deus. Deus me inquieta te confirmar, te dizer, arrepentir, aleluias. Não fuja da tua missão. Glória a Deus. Que Deus continue abençoando a igreja, aleluia. Peço que Deus continue orando por mim, pela minha família. Deus sabe de tudo. Peço, irmãos, que ore pelo meu filho mais novo, Henrique, está enfermo. Não está sendo fácil, é noites em claros, mas Deus sabe de tudo. Eu creio que quando a gente chegar em casa vai estar melhor, vai estar curado em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando os irmãos, que leve vocês em paz, e que Deus continue dando força, sabedoria para continuar nessa caminhada, que a gente sabe que não é fácil, mas livre da promessa que Deus tem contigo. Amém? Amém.